Então, dado um problema matemático, quando você vai resolver esse problema, você tem que declarar o sentido de cada letra que você vai usar. E depois de declarar o sentido das letras, você faz as suas contas com as letras. Terminado o resultado, você tem que formalizar a solução. Então, eu sei, o menino do terceiro ano, ele sabe resolver isso daí, alguns até já de cabeça e tal. Mas ele não tem o hábito de escrever desse jeito, dando um enunciado vernacular inicial, fazendo a estrutura das contas algébricas dele e concluindo de resposta formal. Porque muitos dos professores nunca fizeram isso na frente deles. Mas se todos os professores passarem a escrever assim, organizadamente, o raciocínio, vai se formar uma cultura de resolução de exercício matemático muito melhor para o futuro. Então, vamos caprichar sempre nessa ideia. E aí a gente começa aqui. Quando vocês resolverem os exercícios para mim, especialmente na prova, aí vocês já tentam escrever assim. Linguagem vernacular explicando quais são as suas incógnitas, as letras que você vai colocar. Uma explicação do que você vai fazer rapidamente. E, olha, isso não precisa ser longo. Veja, uma frase curta e ele disse tudo. Represente o número mencionado no enunciado por x. Pronto. Ele não ficou divagando que x era uma incógnita, que isso, que aquilo. Então, pelo enunciado do problema, podemos concluir que, pronto, ele já foi lá e colocou a equação. Então, resolvendo essa equação pelo método das tentativas, como ele está querendo apresentar o método das tentativas, ele chutou 2 valores. Mas se não fosse isso, ele resolveria direto a equação, né? Então, ele poderia ter escrito assim, simplesmente, resolvendo a equação, um ponto, ou 2 pontos, resolvia com as contas e depois apresentaria a resposta. Aqui, nesse caso, ele está chutando o x igual a 20, depois chutando o x igual a 18, depois chutou o x igual a 16, comparou as respostas encontradas. É claro que esses chutes têm toda uma motivação, né? Ele botou 20 porque ele achou que seria perto da resposta, digamos. Aí viu que passou um pouco, deu 100, então ele viu que ele tem que diminuir. Ele baixou para 18. Outra coisa interessante, ele só chutou números pares porque a resposta final é par. Né? O primeiro número vai ser sempre par, não importa o que ele colocar, mas o segundo, obrigatoriamente, seria ímpar se o número que você colocasse não fosse par. E para somar um ímpar com um par daria ímpar, então os chutes só poderiam ser par. Então até o chute é um chute inteligente, o cara não dá o chute malucamente, né? Ele colocou 20, passou, colocou 18, aí ainda estava alto, né? Aí ele baixou um pouquinho mais, 16, e achou a resposta. Aí ele está querendo dizer exatamente isso, que você tem que ter as intuições dos chutes, olhar para o problema, senti-lo. Nesse caso, chutou, por exemplo, só números pares. Então, sabe-se que a metade... Alguma pergunta? Acho que não, né? Se tiver, porque ninguém me interrompeu, eu vou continuar. Eu não. Foi. Professor, essa situação podia ser feita de outro jeito ou só desse jeito? Não, pode ser feita de inúmeros jeitos, né? Ele está aqui mostrando a você uma maneira que pode ser pensada. Mas se você está se referindo ao fato dele ter feito por chute, eu vou chamar de novo a atenção. A seção está mostrando a você que se você não souber resolver uma equação de primeiro grau, chutar é uma das opções. Chutar é uma das opções. E perder a intuição do chute não é bom. É sempre bom você ter a intuição do chute. Então é só uma demonstração de uma maneira de pensar, certo? Agora escrito de uma maneira bem elegante, formalmente. Nenhum exercício, nenhuma situação, problema dessa apostila vai fugir do rigor. Se você aprender a escrever com o rigor que essa apostila apresenta nas soluções, você vai melhorar a sua escrita de soluções de problemas matemáticos. Mas nunca existe uma só maneira de responder uma questão. Pode ser que as contas sejam só uma. Não tem como mudar uma certa conta. 21 mais 35 é igual a 21 mais 35 e acabou. Não tem como inventar 21 mais 35 escrito de maneira diferente. Agora, represente o número mencionado no enunciado por x. Ou considere x o número que eu quero encontrar. Ou seja x a incógnita, ponto. Você pode dizer isso de muitas maneiras, né? Não só tem uma maneira de dizer, tá? E resolver, a gente vai ver esse exercício, que essa parte desse capítulo, essa sessão, nem sequer eu pretendo colocar numa avaliação. Eu não quero colocar numa avaliação um problema para você achar por tentativa. Não.
essa parte do estudo das nossas tentativas, de inspeção direta, como diz ele, essa parte aqui é só para deixar para você a informação de que não se pode abandonar a possibilidade de se tentar as coisas por inspeção. E isso sempre é possível. Mas, por exemplo, não vou colocar, não tem como colocar. Tem, mas eu não tenho vontade de colocar um exercício, resolva por inspeção. Não, eu vou dizer para vocês, na idade em que vocês estão e com a matemática que vocês já dominam, para você resolver um problema por inspeção que você sabe resolver, como esse aqui, 2x mais 3x igual a 80, você vai colocar o x em evidência. Né? Ou seja, você vai somar 2x mais 3x e vai dizer que isso é 5x. E vai ver que x é 80 dividido por 5. E acabou. Você não vai ter problema nenhum. Você vai achar o 16 resolvendo usando as técnicas de resolução de equação que você já conhece. Agora, é importante que você entenda que você soma 2x mais 3x e dá 5x, porque você está usando a propriedade distributiva da multiplicação sobre adição, na hora em que você coloca o x em evidência. E na hora em que você divide o 5 pelo 80, ou seja, quando você passa o 5 para dividir o 80, é importante que você saiba que você está usando o fato de que multiplicar dos dois lados da igualdade não altera a igualdade, e você está multiplicando pelo inverso do 5. E para isso o 5 tem que ter inverso. Então você está usando a existência do inverso do 5 no conjunto dos números racionais, pelo menos. Você está usando o fato de que você pode colocar o x em evidência, portanto você está usando a propriedade distributiva. Então é importante que você, além de saber fazer a conta, você saiba que propriedades você está usando para fazer aquela conta. Isso não significa que lá no ensino do terceiro ano das séries iniciais, ou no ensino do sexto ano, que é a fase que vocês estarão habilitados a dar aula, do sexto ano, sétimo até o final do ensino médio, não estou dizendo a vocês, quando vocês forem dar aula lá, vocês digam assim, vou colocar o x em evidência porque existe a propriedade distributiva nos... Não, mas você sabe porque está colocando os números em evidência. Você tem uma visão mais ampla do que o teu aluno. Você discute os porquês e ensina menos um pouco do que os porquês que você discutiu na sua formação. A sua formação é mais ampla do que o que você passa para o teu aluno, porque o teu aluno ele ainda está na fase de apenas treinar as contas. Não há nada demais você dizer assim, 5x igual a 80. Vou passar o 5 para dividir o 80. Ou vou dividir por 5 dos dois lados. Não há nada de mal em você dizer isso. Não há nada de mal. Porque o teu aluno ainda não está na fase, e talvez ele nunca entre, porque talvez ele nunca venha ter uma formação em matemática. Ele talvez não venha ser professor, mas vai ser um engenheiro, para ele passar o 5 para dividir o 80, para ele é o que significa, é a conta que ele sabe fazer, ele vai conseguir resolver. A intenção dele é só resolver o problema. A sua é mais que isso. A sua é resolver o problema, dominar todas as propriedades e saber explicar com profundidade qualquer conteúdo matemático. É isso que vai fazer de vocês um licenciado em matemática. E isso é que diferencia vocês de uma pessoa que usa matemática. Vocês vão fazer mais do que usar. Vocês vão saber cuidar dela mesmo, todos os detalhes. Uma vez eu vi uma analogia sobre carro, né? O cara dizia assim, tem gente que só dirige o carro. Né? Tem outros que já olha o óleo antes de sair de casa, olha a água, já conhece um pouquinho mais do carro. E tem aqueles que consertam mesmo o carro. Uns consertam a parte mecânica, outros consertam a parte elétrica, outros mexem com a estrutura de fora, com a parte de lanternagem. Então, todo conhecimento humano tem um pouco isso. Todos nós escrevemos em língua portuguesa, mas quantos de nós somos versados em literatura? Quantos de nós somos versados em linguística? Eu, pelo menos, não sou. Eu sou só um usuário da língua portuguesa. Agora, quando se fala de matemática, todo mundo usa matemática na mesa do bar, faz conta para lá, para cá. Muita gente sabe resolver a equação de segundo grau. Mas quantos sabem demonstrar que a fórmula de Bhaskara está correta? Essas áreas. E vocês serão aquele profissional que vão conhecer o carro muito bem. Vão saber não só dirigir, como dizer como é que funciona algumas propriedades dele. Mesmo que vocês não se tornem especialistas na elétrica, nem na mecânica, nem na lanternagem, mas conhecer muito bem o carro e saber usá-lo
que no nosso caso o carro é a matemática e a licenciatura em matemática. É essa a ideia dessa formação. Bem, seguindo em frente então, atividade proposta 1.2, sabe-se que a metade de um número mais 9 é igual ao dobro desse número. Que número é esse? Então, ele está propondo que você faça por inspeção e não que você use propriedades operatórias para resolver. Aí alguns colegas me mandaram essa questão e me mandaram resolvendo com propriedades operatórias. Eu não quis comentar porque, como eu disse a vocês, eu não vou passar exercício onde vocês façam por inspeção. Mas a proposta dessa atividade é por inspeção, ou seja, é para você escrever. Sabe-se, seja X o número que estou procurando. Bom, sei lá, né? Aí ele está dizendo o seguinte, sabe-se que a metade de um número mais 9, então você vai escrever X sobre 2 mais 9, igual ao dobro desse número, então igual a 2x. Pronto, ele quer que você chute uns valores, sei lá, você bate o olho assim, vê mais ou menos que número você acha que é, e tenta, faz a conta, escreve. Então, seja x igual a tanto, então faz a conta. Aí vê se o resultado bateu. Ah, não bateu, não ficou igual. Aí você, ficou maior, ficou menor, esse lado ficou maior, esse lado ficou menor. E você vai ficar chutando até ver se encontra o número. Observação. Se o número que você encontrar for uma fração, não divida. Quer dizer, minta. Divida se a resposta for inteira. Porque você deve aprender a representar os números em matemática na sua forma mais geral. Então, um físico, quando está diante de um 4/3, ele fica louquinho para escrever 1,33333 e botar uma reticência. A gente não. Porque por mais reticências que você, por mais 3 que você coloque, nunca será o mesmo número. Né? Porque vai ter infinitos 3. Então, não fique escrevendo como dízima, como uma dízima periódica infinita e botando reticências no final. A resposta do matemático para o 4/3 é um 4 em cima, uma barra e um 3 embaixo. Essa é a resposta. Esse número é um número com infinitas casas decimais. Não adianta tentar escrevê-lo com meia dúzia de casas decimais, porque isso não é o número. O número, de fato, completo, a resposta completa, matemática mesmo, com a linguagem matemática mais pura, é a fração 4/3 mesmo, tá certo? Não se faz escrita pela metade na matemática. Deixa isso para os físicos, para os engenheiros, para as outras áreas. Nós temos que ter mais zelo do que eles pela linguagem matemática. Bem, aí sim o método operatório. Ok? Método operatório. Agora, daí em diante, sim, os exercícios são para você usar as propriedades operatórias. Então, vimos na sessão anterior uma técnica de resolução de equações, o método das tentativas ou da expressão direta. Passemos agora a abordar um outro método de resolução de equações chamado método operatório. Para apresentar esse método, começaremos relembrando 3 propriedades aritméticas dos números reais. Notou? Para poder falar das operações, ele vai falar de quê? Ele vai falar das propriedades operatórias. Porque na hora que você vai fazer uma operação, você tem que saber que propriedade daquele conjunto que você está operando é que você pode usar. Por exemplo, se eu perguntar a você se um número natural ele tem inverso aditivo, ou seja, ele tem oposto, você deve me responder que não. Porque o 2 é natural, mas o menos 2 não é. Então, se eu estou operando só com números naturais, por exemplo, quando a gente dá aula até o 6º ano, o aluno do 6º ano não conhece os números inteiros, ele só conhece os naturais, ele só conhece números positivos. Você não pode formar uma fração negativa diante de um aluno do 6º ano, porque ele não conhece números negativos. O menor número para ele é o 0. Então, na hora em que você vai fazer uma subtração para um aluno do 6º ano, o primeiro número tem que ser sempre maior do que o segundo. Ou seja, você não pode tirar de um número menor um número maior, porque a resposta daria negativa e para ele não faz sentido ainda. Você vai ter que ensinar isso a ele no 7º ano. Mas para ele não faz sentido ainda. Por que não é possível, então, fazer a subtração dos números naturais à vontade, sem me preocupar com isso? Porque o conjunto dos números naturais não tem oposto, não tem inverso aditivo.